Muito bem, então vamos lá para mais uma questão? Essa questão é uma questão que trata a respeito de elerodinâmica, da parte de corrente elétrica, diferença de potencial e corrente de curto-circuito. Eu sempre procuro resolver exercícios dando algum fundamento teórico para poder você entender o porquê que determinadas alternativas são escolhidas. E para a gente entender corrente de curto-circuito, a gente precisa entender a definição de corrente elétrica, de diferença de potencial, a primeira lei de Ohm, tá certo? Então eu vou dar uma passagem bastante rápida a respeito desses conceitos para a gente poder chegar na resposta. Entenda que o que eu vou falar é bastante curto e resumido. O que existe é muito mais do que eu vou dizer. Eu vou dizer de uma maneira bem simplificada, mas que vai ser o suficiente para a gente chegar na resposta. E o vídeo foi dividido como leitura e interpretação do enunciado, definições de corrente elétrica e DDP, o modelo simplificado de uma pilha seca, definição de curto-circuito, esquema de um gerador em curto-circuito e os cálculos para a gente poder responder. Tá feito? Então bora para a questão. Em uma aula de eletricidade, o professor pede a um dos estudantes que faça contato entre os dois polos de uma pilha utilizando um clipe metálico de resistência elétrica desprezível, como mostrado na figura. Depois de alguns segundos, o estudante nota que a pilha ficou bastante quente, a ponto de não conseguir segurá-la com as suas mãos. Em seguida, o professor comenta que esse aquecimento é uma demonstração do efeito Joule, que nesse caso foi bastante intenso, porque pela pilha circulou a maior corrente elétrica que pode atravessá-la, chamado corrente de curto-circuito, uma vez que o clipe é metálico. Do enunciado, o que é muito importante para a gente e que a gente não pode desprezar e é fundamental para a resolução do exercício, ele dizer que o clipe metálico de resistência elétrica desprezível. Ou seja, ele não tem resistência elétrica, ele não oferece resistência à passagem da corrente elétrica. Bom, e o que é a corrente elétrica? Corrente elétrica é o movimento ordenado de cargas elétricas. Quando você pega um condutor, as cargas elétricas já estão dentro do condutor, são os elétrons livres. Quando você aplica nas extremidades desse condutor uma diferença de potencial, que é a próxima definição, esses elétrons vão querer andar nesse fio. Porque o elétron ele está parado dentro do fio e ele não tem vontade de ir para lugar nenhum. Como é que você faz ele querer ir para algum lugar? Você coloca nas extremidades um polo positivo e um polo negativo. Isso é diferença de potencial. Uma diferença de potencial entre os dois polos. E aí o elétron vai querer ir para o polo positivo, já que elétron é uma carga negativa. Então, o que é diferença de potencial? Diferença de potencial é a energia que você dá para esses elétrons poder se mover. Então, quando eu digo para vocês que eu estou ligando uma pilha, e olha o nome da pilha, eu não uso o nome de gerador, então, é porque esse gerador está gerando uma diferença de potencial e essa diferença de potencial está dando energia para esses elétrons. No caso da pilha, que é de 1,5 volts, ela está dando 1,5 joules para cada coulomb de carga se movimentar. Se eu estou ligando numa tomada, e essa tomada é de 220 volts, o que eu estou querendo dizer? Que a tomada está oferecendo para o elétron 220 joules para cada coulomb de carga para ela se movimentar. Então é como se a carga elétrica ela fosse um caminhãozinho onde você coloca a energia nela. Ele pega essa energia, começa a se movimentar, e quando ela chega no receptor, que pode ser, por exemplo, um liquidificador, ele vai lá e deixa essa energia que ela recebeu lá do gerador, e assim sucessivamente. Ela vai lá, isso eu estou de grosso modo, viu gente? Eu estou falando de um circuito de corrente contínua. Então o elétron vai lá, passa pelo gerador, pega a carga, passa pelo receptor, deixa a energia, e assim por diante. Entenderam como é que funciona? Então eu preciso de uma diferença de potencial. Essa diferença de potencial é que motiva o movimento ordenado dessas cargas elétricas. Ela que cria esse movimento dos elétrons, tá certo? Eu ainda poderia falar aqui de campo elétrico e outras coisas, então eu estou falando de maneira bastante simplificada, apenas para dar subsídio para a resolução do nosso exercício. Continuando então, aqui está a fórmula, né, de potencial elétrico, ou seja, a energia
que é fornecida por coulomb de carga. Então agora a gente vai falar do gerador, que no nosso caso aqui é uma pilha seca. Como que você faz para armazenar a energia em uma pilha comum? Essa aqui é uma pilha seca. Bom, você pega dois materiais, dois elementos, e juntam esses dois elementos. Um que quer perder elétrons e o outro que quer ganhar elétrons. É claro que você não pode simplesmente juntar os dois, porque senão o que quer ganhar recebe elétrons e o que quer perder doa elétrons. Eles se neutralizariam e pronto, acabou. Mas eles tiveram uma ideia de montar uma pilha, aonde que é essa pilha, o que é? Você tem aqui no centro da pilha o cátodo, que possui excesso de cargas positivas, ou seja, faltam elétrons, ele quer receber elétrons, e do lado de fora aqui, de cinza, você tem o polo negativo, que tem excesso de cargas negativas, ou seja, de elétrons. E esses elétrons, eles vão querer ir para o polo positivo. Entre os dois, você tem uma película de uma camada porosa, que antes de você ligar os polos da pilha, essa camada porosa não permite que os elétrons se movam de um elemento para o outro até que você feche o circuito. Quando você fechar o circuito, aí essa camada porosa, que inicialmente ela é de certo modo isolante, ela permite que os elétrons passem e você consiga fechar um circuito. Tá feito? Isso é uma pilha. Então, o que seria o curto-circuito então? Curto-circuito é assim chamado porque representa o caminho mais curto que a corrente pode realizar em um circuito. E aí eu quero chamar a atenção pelo seguinte, quando a gente fala que é o caminho mais curto, você pode olhar aí que no que está escrito que está entre aspas, porque é o mais curto em relação à diferença de potencial. Eu não sei se você lembra que é o seguinte, da primeira lei de Ohm. Você consegue enxergar aí embaixo, abaixo do circuito aí, ó, está escrito, ó, primeira lei de Ohm. O que é a primeira lei de Ohm? U é igual a R vezes I. O que ela está mostrando para a gente? Que a corrente elétrica é igual à divisão da tensão sobre a resistência. O que ele está querendo dizer com isso? Resistência, eu não sei se você lembra, é a capacidade que um corpo tem em oferecer dificuldade à passagem dessa corrente elétrica. E ele disse que no nosso exercício o clips é feito de metal e que ele não oferece praticamente nada de resistência à passagem da corrente elétrica. O que significa isso? Ora, olha lá na fórmula, na segunda linha da fórmula. A resistência está no denominador. E a resistência, então, ela é inversamente proporcional à corrente elétrica. Isso significa que quanto maior for a minha resistência, menor será a minha corrente elétrica. E vice-versa. Quanto menor for a minha resistência, maior será a minha corrente elétrica. O que acontece então se eu pego um fio e fecho esse circuito sem oferecer nenhuma resistência? Ora, como é que eu disse mesmo? Quanto menor for a resistência, maior vai ser a corrente elétrica. Se a resistência for zero, a corrente elétrica vai ser máxima. Imagina, então, todos os elétrons possíveis recebendo energia e querendo passar ao mesmo tempo pelo condutor. O que isso vai gerar? Vai gerar calor. No caso da nossa pilha, como a energia que ela fornece é baixa, é apenas de 1,5 joule para cada coulomb, beleza, não dá muito problema. Você vai ter ali um aquecimento, você vai ver, o clips pode ficar vermelho e você não vai ter muito problema. Mas se você pegasse uma tensão de 220 volts, por exemplo, onde ele te dá 220 joules para cada coulomb de carga, ou 110 volts, que é 110 joules para cada coulomb de carga, a energia fornecida para cada coulomb seria alta demais para que ele atravessasse esse condutor sem nenhuma resistência, o que poderia causar até uma explosão, dar um estouro. E você já deve ter visto isso na internet várias vezes. Você encontra isso aí no YouTube de monte. Não faça isso em casa, porque você vai se machucar, tá bom? Então eu posso olhar o curto-circuito pelo lado do gerador e posso olhar o curto-circuito pelo lado do meu condutor. E a gente vai fazer essas duas continhas para poder justificar a resposta. Dá uma olhada. Pelo lado do gerador, eu tenho a fórmula de gerador, que é a tensão é igual à força eletromotriz menos a resistência interna
vezes a corrente. O que eu estou impondo a esse gerador? Que minha tensão valha 0. Então, olha como é que vai ficar a minha fórmula. Vai ficar 0 é igual a força eletromotriz menos R, que é a resistência interna, vezes a corrente. Se eu pegar e passar para o lado de lá o RI, vai ficar positivo. R vezes I é igual à força eletromotriz. Então, se eu isolar a minha corrente elétrica, vai ficar I é igual à força eletromotriz sobre a resistência interna. É assim que você calcula a corrente de curto-circuito, ou seja, a corrente máxima que um gerador pode ter, como ele disse no enunciado do exercício. Agora, olhando pelo lado do condutor, onde ele sozinho não gera nenhuma corrente elétrica, eu tenho que a tensão entre os pontos AB é VB menos VA, e pela primeira lei de Ohm, o AB é igual a R vezes I. Olha o que vai acontecer então. Se eu escrever que a tensão entre VB menos VA substitui isso aqui no lugar da tensão, vai ser igual a R vezes I. Essa resistência é a resistência do condutor. Quanto que vale? Ele disse no enunciado do exercício que ele vale 0. Vai ficar 0 vezes I dá quanto? 0. VB menos VA, então, será igual a 0. E aqui eu tiro duas conclusões. Eu posso dizer, então, que a diferença de potencial entre A e B é igual a 0. Ou seja, eu estou impondo ao meu gerador uma diferença de potencial 0. Ou eu ainda posso dizer que a tensão do ponto B é igual à tensão do ponto A. Ou seja, não tem diferença de potencial. Ficou claro? Vamos ver qual a resposta que isso encaixa? Então estão aqui as alternativas. Vamos avaliar. Na letra A ele fala igual ou a diferença de potencial entre os extremos da pilha à sua força eletromotriz. Então ele está falando para a gente que a diferença de potencial nas extremidades do clipe é igual à força eletromotriz da pilha. Isso é verdade? Não, a gente acabou de fazer a conta. Dá uma olhada. A diferença de potencial nas extremidades do condutor não é de 1,5 volts, é de 0 volts. Então a letra A é falsa. Letra B. Inverteu a polaridade da pilha? Nada a ver, porque a polaridade da pilha não depende do clipe. Depende de como a pilha foi construída. Então, letra B é falsa. Letra C. Tornou nula a diferença de potencial entre os extremos da pilha. Verdade. Tornou nula. Você viu lá a conta que eu acabei de circular. Então, a tensão entre as extremidades do clips é 0 volts. Letra D. Diminui a resistência interna da pilha? Também não, falso, porque a resistência interna da pilha depende da construção da própria pilha. Elevou a força eletromotriz da pilha, ou seja, a pilha ficou com uma força eletromotriz maior que 1,5 volts? Falso. Então, é letra C, tá certo? Pessoal, aqui eu vou deixar 3 links para vocês poderem estudar. Normalmente, esses links que eu deixo aqui no fim são de locais onde eu mesmo faço pesquisa, tá bom? Vai lá, eu tenho certeza que vocês vão gostar. E esses links aqui é dos canais do Facebook e do Instagram, onde eu tenho colocado os slides das questões que eu resolvo aqui no YouTube, tá feito? Vai lá, se você quiser baixar alguma coisa, fique à vontade. Aproveitando, se inscreva no canal se você gostou, eu espero que vocês tenham gostado, deixe o seu like, deixe o seu comentário ou a sua dúvida, tá feito? Então, era essa a questão que eu queria trazer para vocês e a gente se encontra no próximo exercício. Valeu? Um grande abraço para vocês, até mais e tchau, tchau.